Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Agora, vamos falar do Bolsonaro, né? Presidente, então, ainda presidente. Ainda presidente. Vocês deram ontem na coluna que o presidente Bolsonaro entrou ali mudo, saiu calado do jantar do PL, que aconteceu ontem aqui em Brasília. Teve uma participação apagada de coadjuvante, o que, aliás, tem sido uma constante desde o fim das eleições, né? Mas ele teve uma discussão com quem? Com a deputada Carla Zambelli. É isso, Zucchi? É isso sim, como o Igor trouxe pra gente na coluna hoje, o presidente Bolsonaro tinha uma expectativa, até gente falando que ele poderia falar, discursar, né? Era o centro das atenções nesse jantar do PL, mas efetivamente ele não discursou, ele não falou publicamente, ele não falou para todos os deputados eleitos, os senadores, os filiados ao PL que estavam presentes no jantar, mas ali num canto com a deputada Carla Zambelli, há relatos de que teve uma conversa mais forte, mais quente, né, com mais gesticulou mais as coisas, mas foi uma conversa entre os dois, não quis falar o assunto, não falou o que eles estavam tratando ali. Agora, efetivamente, até nas redes sociais o povo estava falando como que ele entra mudo e sai calado. O esculacho de Bolsonaro em Carla Zambelli na reunião do PL. Jair Bolsonaro teria dado bronca na deputada Carla Zambelli durante reunião da bancada do PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro repreendeu publicamente a deputada federal Carla Zambelli durante uma reunião de parlamentares do PL na manhã deste sábado, 1º/2, na sede do partido em Brasília. Segundo apurou a coluna, no início da reunião, Zambelli se levantou e se dirigiu até Bolsonaro para tentar falar com o ex-mandatário. O ex-presidente então reagiu e pediu que a deputada não se aproximasse dele. Em tom exalto, Bolsonaro teria falado palavrões e dito que ele e Zambelli não poderiam se falar, pois seriam investigados no mesmo inquérito, segundo relatos. O ex-presidente não mencionou qual seria a investigação. A bronca de Bolsonaro em Zambelli ocorreu 2 dias após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE-SP, cassar o mandato da deputada por suposta divulgação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Bolsonaro, você acha, como é que você sintetizaria uma avaliação do governo Bolsonaro? Os 4 anos Bolsonaro. Uma tragédia. A pior da história republicana. Não há nenhum governo, com absoluta certeza, sem exagero e sem panfletarismo tramontina, tão ruim como o Bolsonaro. Alguém pode falar assim, mas o cara teve azar que teve a pandemia. Sim, teve a pandemia, mas como ele enfrentou a pandemia, a maior tragédia sanitária da história do Brasil, é inaceitável. É que a gente esquece, o que me irrita no Brasil é a falta de memória. Por isso que eu falo para os senadores publicarem o relatório da CPI da pandemia, que é brilhante, em forma de livro. O Senado tem lá a editora, manda um para cada município, até nas suas bibliotecas municipais. Eu assisti a pandemia, a CPI da pandemia, é inacreditável. Nós assistimos tudo aquilo, o desprezo com a vida das pessoas, a ironia quando as pessoas estavam morrendo, as tentativas de corrupção que ocorreram na época de venda de vacina, apareciam figuras patéticas, né? Que você fala assim, mas de onde veio? A forma como o Ministério da Saúde agiu, desprezou, e o ministro da Saúde eleito depois deputado federal pelo Rio de Janeiro, que antigamente era o centro
durante a ditadura militar, a grande oposição, em grande parte do período, foi no Rio de Janeiro. Eleito deputado federal com 200 mil votos. Eu falo, não é possível. Alguém que não consegue mandar um oxigênio, ao invés de mandar para Manaus, manda para Macapá e vice-versa, faz tudo errado. Nesse aspecto, o ministro Pazuello, né, eu acho que é o símbolo de um movimento que foi implantado pelo então presidente Jair Bolsonaro, de certa forma militarizar o governo. Sim, sim. Como historiador, como é que você avalia esse movimento que foi adotado pelo então presidente, que botou em postos chaves um monte de militares, um monte de generais, trouxe de volta os generais ao comando da vida civil, e o Pazuello é a representação da incompetência, né? Na gestão de algo tão grave daquele momento, né? É verdade. Que era a saúde. Claro. Ele mostrou um desconhecimento, um despreparo, que eu acho que até respingou. Esses problemas respingaram naquela imagem que a gente tinha do exército, de pessoas bem preparadas, com muitos cursos e muitas. Mas então, voltando, que avaliação você faz dessa entrada, da volta dos militares ao comando do país no período Bolsonaro? Eu acho que passa primeiro, Tramontina, o Bolsonaro foi, como diz o Geisel, o mau soldado, né? Isso ele disse lá no final dos anos 80. Ele é um mau soldado, saiu com desonra do exército. Ele era para ser expulso. Eu li o processo, está no livro do Macluf Carvalho, brilhante, pena faleceu tão jovem, escreveu tanta coisa boa, e eu acho que ele trouxe os piores. Ele conseguiu escolher os piores nas Forças Armadas, em particular no exército, e trouxe para o governo. Por quê? Os militares nunca tiveram presença política na história do primeiro reinado, do período regencial e do segundo reinado, até 1889. A República que colocou os militares no primeiro plano da cena política. Os primeiros presidentes foram militares. A partir dali, sempre os militares, de uma forma ou de outra, tiveram a presença direta ou indireta na política. Até porque na escola militar da Praia Vermelha, lá no Rio, especialmente, mas não só, mas naquela, se você olhar o currículo que eles escreviam, aquela eram os bacharéis de farda, né? Eles escreviam muito bem, bons poetas, filósofos, etc., mas da arte militar entendiam muito pouco. E o positivismo que marca a presença do exército, de Augusto Conte, ou seja, a ideia de um poder forte, central, reformista, contra os coronéis locais, o que o Euclides da Cunha chamava, que também veio do exército, senhores do baraço e do cutelo, um poder central forte e reformista. Essa era a ideia. E é o que está presente na juventude florianista. Depois morre o Floriano em 1895, mas aquela ideia fica. Passa pelos tenentistas nos anos 20, as rebeliões de 22, 24, Coluna Prestes, passa por 30. 30 aí, chegou o momento, toma o poder. Uma parte dos tenentes toma o poder, não é só, tem outras correntes. E aí vem a centralização com Vargas, né? Que é o modelo do Rio Grande do Sul, do Júlio de Castilhos. A ideia de um poder central forte, reformista, olhar a questão social e fortalecer o executivo e desprezar o legislativo. Porque para o positivismo, o legislativo só se reunia para aprovar orçamento, não tinha iniciativa de leis, coisa alguma. É o que eles fizeram no Rio Grande do Sul durante 40 anos, durante a Primeira República, o que o Getúlio leva para o poder central. E aí você tem uma luta política, claro, ideológica muito forte dentro do exército. Basta lembrar a rebelião comunista de 35, os comunistas tinham uma presença forte, especialmente pela figura do Luiz Carlos Prestes, um militar, né? E depois, quando vem 45, todo esse período, você tem uma luta no exército entre aspas, nacionalistas e entreguistas, nos anos 50. A criação da Petrobras, a presença militar é muito grande, o petróleo é nosso, toda aquela campanha. Então, são militares que a disputa que havia, Tramontina, era qual é o tipo de desenvolvimento econômico que nós vamos ter, né? A presença maior do Estado, menor do Estado, mas havia muita discussão, muita gente escrevendo, debatendo, que hoje que nós não temos, projetos para o Brasil. Isso está muito no interior do Exército. Chega os anos 60, vem a queda do Jango em 64, quando os militares assumem, eles têm um projeto, mesmo que não é que eles planejaram, escreveram antes, mas tem um projeto que eles vão construindo conforme o andar da carruagem, né? De um Brasil potência, um Brasil que vai se industrializar rapidamente, chega até a pensar em bomba atômica, né? Aí a discussão é com a Argentina, que também tinha um projeto nuclear de construção de bomba atômica. Essa história, ninguém segura esse país, ame ou deixa, o Brasil potência, ocupar a Amazônia, era integrar para não entregar, como eles diziam à época, né? O médico. Se você chegou aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.